Na segunda parte desta aula pública, sobre o centenário da Revolução Russa, o professor Vitor Schincariol responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. A minha dúvida é relativa à industrialização da União Soviética. Em 17, a industrialização, as fábricas ainda eram muito incipientes. Como que nas décadas seguintes a União Soviética, no caso, conseguiu um desenvolvimento tal para conseguir sustentar a população e ter uma autonomia industrial que ela alcançou durante o século? Como foi possível a industrialização da União Soviética? Ela foi possível, em primeiro lugar, com uma grande exploração do campesinato russo, né? E daí a resistência que o campesinato russo teve para com aquele sistema. Então, Lenin, os bolcheviques deram terra para eles em 17 e 18, mas quando a Guerra Civil termina, 22, 23, mais ou menos, eles passam a discutir, durante algum tempo, qual caminho tomar, a partir de 26, 27, e mais ou menos ali, quando se consolida a posição do Stalin, é tomada a decisão de industrializar rapidamente, né? Então essa industrialização, como é que ela é feita? Ela é feita, em primeiro lugar, com uma exploração intensa do trabalho dos camponeses russos. Quer dizer, trabalhar, o Estado requisita imposto, traz para a cidade, na cidade ele alimenta os trabalhadores e, em parte, ele é exportado, né? Então eles estão tentando fazer, desesperadamente, vários acordos comerciais com a Inglaterra, com a Alemanha, eventualmente até com os Estados Unidos, para poder exportar uma parte da produção agrícola. Exportando a produção, você tem poder de compra internacional e traz máquina. Então você traz a máquina, desmonta a máquina, replica ela, né? Então esse é um primeiro fator. Exploração intensa da produção agrícola, né? Conjugada com uma mudança da estrutura econômica no campo. Então você sai da pequena propriedade e você vai para a grande propriedade, para a coletivização. Esse é um outro passo, né? Que é um passo que politicamente eles deram, porque no campo estava havendo toda uma reorganização dos camponeses para derrubar o governo. Como desapareceu a propriedade privada das empresas e da maior parte dos recursos econômicos, o Estado tem nas suas mãos poder econômico de reinvestir quase todo o excedente econômico produzido pelo campo e um pouco na cidade. Então, em segundo lugar, o que explica o rápido crescimento da economia é um uso intenso das técnicas de planejamento socialista que eles estavam desenvolvendo ali a partir dos anos 30. Eles aprenderam a desenvolver uma técnica de planejamento cujo resultado foi o rápido crescimento da economia, tentando aplicar mais ou menos fielmente as ideias do Marx. O que é o socialismo para o Marx? O socialismo é uma sociedade de planificação econômica pelos trabalhadores livres tomando as suas decisões. A gente passou em 2008 por mais uma crise estrutural do capitalismo e, subsequente a isso, temos passado por uma fase de sua reestruturação, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos em vários países do mundo a reestruturação de partidos comunistas e a crescente do prestígio desses partidos nos seus países, né? Exemplo do Partido Comunista na Filipina ou os processos que têm acontecido em Burkina Faso. E a minha pergunta iria no sentido de saber o que você acha sobre essa construção desses processos novos e se seria possível uma nova revolução agora nesse momento que estamos colocados do capitalismo. Eu não vejo que essa situação seja por muito tempo perdurável, estável. Eu não vejo isso, né? Um mundo unipolar, onde só um decide, ou um punhado decide, a revelia dos outros, no sistema financeiro internacional. Um mundo desordenado em termos financeiros, né? Um mundo de desemprego crescente, estrutural, essa situação, evidentemente, ela não vai ser estável. Então, é claro que, pelo menos assim vejo, é claro que a opção do socialismo vai se recolocar no século XXI. Já está se recolocando, como você mencionou, né? Porque o sistema ele não trabalha em função da igualdade. Ele não trabalha, seja econômica, seja nas relações internacionais. Ele trabalha em função da opressão, do militarismo, do imperialismo, a partir de um centro muito poderoso ainda. Então isso gera caos. Você pode ver, nós não passamos um ano sem algum tipo de distúrbio militar brutal. Você pode pegar a história dos últimos anos aqui, né? Essa situação do Oriente Médio, mesma situação na América Latina, você tem golpes sucessivos, a gente não consegue manter a democracia, né?
Então, eu vejo essa situação como uma situação instável, que vai gerar necessariamente respostas das pessoas de forma geral, dos pobres, né? Se essas respostas elas vão conseguir contornar a situação que o capitalismo criou, de desigualdade, de militarismo crescente, de racismo, é uma outra questão, né? Então, na minha leitura, a situação ela é grave e ela vai ser agravada, evidentemente, pela crise dos recursos ambientais. Quando o petróleo acabar, e nós temos uns 50, 60 anos aí de petróleo, mas quando ele acabar, vai haver uma intensificação da luta pelos recursos. Isso também em função da água, né? De forma que, se você olhar bem a configuração do sistema, ele é um sistema que não está indo para um lugar muito bonito. E esse lugar feio, que ele está criando sistematicamente, é um lugar que vai necessariamente levar à politização das pessoas. Isso não é uma garantia de que nós vamos conseguir substituir esse sistema por um sistema mais humano, mais igualitário, mais planificado, mais pacifista. Não é uma garantia. Mas, na minha leitura, a situação que o capitalismo está seguindo nos últimos anos, unipolar, agressivo, militarista, de desemprego estrutural, de concentração de renda em termos inéditos, né, essa situação ela não vai ser estável de um ponto de vista político, e a necessidade da troca do sistema vai se recolocar. Se essa troca de sistema vai perdurar ou não, não está dado a priori. Mas eu acho que é a tarefa de todos os humanistas fazer um estudo e uma reflexão sobre as primeiras experiências que nós tivemos de tentativa de substituição desse sistema por um mais razoável, né? E a história da Revolução Russa certamente é um desses exemplos, né?